Olá para você que está com a gente, estamos iniciando mais um podcast Arara em Foco. Hoje estamos aqui com as representantes do Conselho Tutelar para a gente falar de um assunto muito importante para toda a nossa sociedade. Vamos falar aí sobre o dia 18 de maio, uma data importantíssima para o nosso município e também para todo o Brasil. Então nada melhor que a gente conversar agora com o nosso lado aqui, Cida, também a Xuxinha. Vamos conversar inicialmente dando boa noite das mesmas, sejam bem-vindas ao nosso podcast. Boa noite, Márcio. Boa noite, Frank. Boa noite, pessoal que está nos assistindo. Quero agradecer a vocês pelo convite. Primeiro, a gente vai falar sobre o 18 de maio, que é um marco muito importante que completa agora 50 anos de 18 de maio, da morte de Araceli, que foi um marco, para essa data, que é da exploração e valor sexual de crianças e adolescentes. A gente, como Conselho Tutelar, estamos à disposição da população para qualquer eventual denúncia e também estamos à disposição. Essa semana começou com um evento, uma roda de conversa, dia 15, agora de maio, segunda-feira, que eu ouvi na Câmara Municipal em Rede. Foi um marco histórico, para nós, o 18 de maio, que eu acho que em Arara nunca tinha tido um evento tão grande sobre o 18 de maio, que foi trabalhado toda semana, tanto nas escolas. A gente formou uma rede com diretores escolares, com professores. Aí a gente tem um grupo, nesse grupo o pessoal envia as fotos, todas as escolas. O marco foi uma rosa, uma flor, uma margarida. Essa margarida foi colocada em todas as escolas, e todas as escolas mandam foto nesse grupo que estão trabalhando no 18 de maio. Aí primeiro se iniciou com esse evento na Câmara de evento de rede, foi convidada a população também, e que foi segunda. Terça-feira, foi ontem, a gente foi para a Raicuna da Serra, aí hoje a gente está aqui em Curipeste, queremos agradecer mais uma vez. Amanhã vai ter a caminhada, do 18 de maio, que vai sair de Frei do Sambu, em direção à praça da nossa cidade, praça principal. E nisso a gente vai trazer, tem que pagar em cada escola, tanto nas redes municipais, estaduais e particulares. Vai pagar nas escolas, e cada escola vai ter aluno que substitui. E eles vão apresentar por uma margarida. E essa margarida vai ser trazida para a praça para ser colocada lá. E vai ser um dos marcos da campanha. Lá vai ter palestras, eu acho que o pessoal do CNCA, quero aqui parabenizar também o pessoal da assistência social, o pessoal do CRAS, o pessoal da aula profissional, que todos estão empenhados nesse projeto. Justamente a gente falando aqui, inclusive falando sobre essa data, mas por que especificamente, Cida, o 18 de maio, o assunto que é debatido, que está sendo debatido nas escolas, que está sendo levado ao público, qual o conhecimento, justamente essa data que é tão importante, o assunto debatido nesse 18 de maio? Bom, é o seguinte, igual eu falei agora, em 18 completa 50 anos a morte de Araceli, que era uma menina que ela tinha 12 anos, Desse tinha 8 anos. 8 anos, 8 anos. E ela foi estuprada, esquartejada e queimada, pelo lado de Fogo de Artes. E nisso, eles nunca foram punidos. Se foram presos, parece que mas passaram pouco tempo, nunca teve punição dessa morte. Disso aí que foi que surgiu o 18 de maio, nessa data. Justamente a questão da exploração sexual, pessoal de crianças e adolescentes. Então, vem trazer ao público justamente isso. Para que eles tenham conhecimento que há esses casos que ficam impunes. Isso, Aí é o que a gente quer pedir, que eu sei que 18 de maio é um data marco, só que não existe um marco para o abuso, não é verdade? Pode acontecer. A qualquer momento, a qualquer hora. Que igual a gente já frisou na entrevista do na rádio, que isso vem, principalmente os abusos, não vem de fora. Sempre vem do pai, de um tio, de um primo, de alguém que está próximo, essas crianças. E precisa ser denunciado. Porque se for denunciado, para ser punido. Para que haja, como é que eu posso dizer, Xuxinha, complementar aí. Para que haja uma punição, sejam tomadas providências cabíveis, porque através dessa movimentação nós podemos inibir o abusador, porque ele vai pensar, não, estão
estão de olho em mim. Tem alguém, né? Tem alguém de olho em Está de mim. olho. A sociedade como um todo está de olho em mim. Então vai ficar com mais medo, né, de praticar o abuso, a violência, e que outros araceles, né, não venham se repetir. Porque foi um crime bárbaro, uma criança de 8 anos que foi drogada, violentada, né? Depois queimaram o corpo dela. Foi um crime bárbaro e esse movimento é de suma importância. Por quê? Porque vai inibir o abusador. E nossa luta é essa, inibi-lo para que não volte a acontecer, né? E que nosso principal objetivo aqui é pedir à população que denuncie, que não se calem, porque o Conselho Tutelar, para tomar as medidas cabíveis, ele precisa da denúncia da população, né? O Conselho Tutelar sozinho, ele não vai fazer nada, né? Ele precisa do engajamento e dessa mobilização que está acontecendo no nosso município, felizmente, né? Fomos privilegiados, uma rede muito grande foi formada, mobilizada, né? As escolas estão fazendo um belíssimo trabalho, tratando o tema com total responsabilidade, e tudo isso é de suma importância para nossas crianças e adolescentes. Você que está acompanhando a gente, estamos aqui no nosso podcast Gerado em Foco. Estamos com as representantes aqui do Conselho Tutelar, Cida, Xuxinha, falando justamente sobre a importância agora do debate sobre o dia 18 de maio, uma data importantíssima para a questão da exploração sexual infantil. Desde já, quero agradecer aos amigos que apoiam a gente no nosso podcast, ao pessoal do curso Ademir, a academia do nosso amigo Alisson, né? Lá, a academia Top Fitness. Não esquecer também aqui o supermercado Duarte, agradecer também ao pessoal ali da Toca Materiais de Construção, a Genia Eletromóveis e a Arena Telecom com a gente nesse podcast. Falando, a gente está aqui, justamente essa questão da exploração sexual, um tema muito amplo, e para você que está em casa, às vezes você pode, de repente, mas como a gente pode notar alguma diferença, como é que pode entrar em contato com o Conselho Tutelar, é uma coisa sempre bom os pais estar atentos. Como as meninas bem falaram agora e bem frisado, às vezes pode vir de casa, ou às vezes também pode ser de alguém próximo, e tem a questão da ameaça, né? Que as pessoas acabam se assustando, tendo alguma coisa. Mas, como a gente falaram aqui, a questão justamente já explicaram a história, né, da Araceli, o que aconteceu, esse crime bárbaro que gerou essa repercussão para que fosse debatido e tivesse mais cuidado com as crianças, mas justamente esse trabalho se reflete dos pais em casa, mas também de vocês. O trabalho do Conselho Tutelar, eu queria que vocês também pudessem até explicar para o pessoal o trabalho que vocês fazem na sociedade. Às vezes o pessoal diz, não, o Conselho Tutelar só fica ali, é só isso. Vamos só receber dinheiro, não andar de carro, passear. Eu queria que vocês explicassem o trabalho de vocês também, para que quem está em casa agora nos assistindo, quem vai assistir depois esse podcast, soubesse realmente o que é o trabalho do Conselho Tutelar e o que vocês fazem justamente para defender nossas crianças. Isso. E nosso trabalho é um trabalho árduo. Igual você frisou aí, muita gente fala que o Conselho Tutelar não trabalha. Por quê? O Conselho Tutelar nosso trabalho é um trabalho sigiloso, não pode ser divulgado. Por isso passamos por não trabalhar. Por quê? Porque muita gente chega perguntando, isso do Conselho Tutelar, vocês aprenderam para a gente não pode falar. A gente não pode falar de um abuso que houve, porque nós temos que ter ética. E para trabalhar desse jeito, principalmente na nossa cidade, é difícil, por ser uma cidade pequena, todo mundo querer saber de tudo, todo mundo querer saber da vida de todo mundo. E não é fácil para a gente ouvir o que a gente ouve e se deparar com os casos que nós não nos deparamos. Na verdade, tem dias que a gente está no conselho, pode até o pessoal da rua pensar, dizer, eu vou sair muitas vezes na rua, o pessoal do conselho fica dando de carro, o conselho está fechado, não está fechado. Se a gente sai do conselho para a rua, é porque a gente está trabalhando, a gente precisa ir no fórum, a gente precisa ir na delegacia, a gente precisa ir no grupo profissional, a gente precisa ir no CRAS. E não é uma nem duas vezes, a gente precisa fazer as visitas nas casas. E para isso, muita gente chega lá no conselho e o conselho está fechado. Não, nós estamos trabalhando. Muitas vezes a gente fica, nós estamos trabalhando. Porque nosso trabalho, eu ainda ia fazer um levantamento,
Só que essa semana foi tão corrida que não deu tempo. Dos casos, não em nomes, de casos que a gente já atendeu nesse ano de 2023. O conselho não para. A gente nem sabe, nem domingo, nem feriado. O conselho não para. Muitas vezes a gente chega, vocês atenderam isso, vocês fizeram isso. A gente não pode falar. É por isso que muitas vezes passa isso. Ser muito preguiçoso, não faz nada. Não é fácil. E é muito difícil para a gente, como conselheiro, ter que ouvir isso. É como se fosse o conselho, de certa forma, é um trabalho, pronto. É como se fosse o padre recebendo a confissão, ou o trabalho do psicólogo que não pode contar. Tem que dar o conselho, mas não pode dizer. Né? E só completando assim, a fala de Cida, o trabalho do conselho é árduo. Só que ao mesmo tempo é gratificante, né? Porque você tem a oportunidade de ajudar uma criança que está sofrendo negligência, que está sofrendo maus tratos, que está sendo abusada sexualmente. Então, do mesmo jeito que é árduo, é gratificante. É gratificante porque você tem a oportunidade de salvar crianças e adolescentes das inúmeras, né, situações que elas são expostas. Infelizmente, né, ainda, nossa sociedade ainda acontece muita violência, muito maltrato, muito abuso, e tudo isso o Conselho Tutelar, o Conselheiro Tutelar tem a missão de acolher aquela criança, de encaminhar para os profissionais competentes, de buscar o melhor. Essa é a principal missão do Conselheiro Tutelar. Por ser uma cidade pequena, né? Muita gente acha que não existe abuso em Arara, que não existe negligência em Arara, que só existe tipo, nas pontas da rua. Não, gente, existe. E é justamente, eu ia fazer essa pergunta a você, mas, assim, sem citar casos ou fatos, mas já teve casos complicados aqui que vocês pegaram, que vamos dizer assim, esse realmente foi aquele caso que a gente sofreu. Houve casos já assim, graves na cidade. Vários. Não foi um e dois, foram vários. Foram vários e assim, a gente se depara com situações de crianças que estão sendo violentadas. E não vai precisar da gente só, né? A gente é a porta de entrada, a gente faz o nosso trabalho, encaminha para ele. A ele toda tem que trabalhar, a gente tem que estar unido para isso. Aí depois encaminha com o Ministério Público e dele, né? Vai tomar É que a gente assim vê como né? A cidade pequena, a cidade pacata. Aí a gente diz assim, vê, vamos dizer, passou numa Globo, numa Band, numa Record, casos graves, aquele sensacionalismo todo que os repórteres vão fazer. Mas isso não acontece em Arara. Não, isso aqui é lá, só acontece lá. Porque realmente a gente não vê justamente esse trabalho que vocês, que é um trabalho sigiloso, mas que, como a gente fez, eu fiz até a pergunta agora, justamente isso. Há casos graves que já aconteceram em Arara e dizer assim, esses foram que a gente sofreu, né? Inácio, assim, eu posso contar uma experiência, assim, particularmente 3 mandatos já como conselheiro, graças a Deus, que teve caso que me chocou a ponto de eu ficar assim, parada, sem conseguir até fazer o documento de tanta emoção. Abalou mesmo. É frequente, só que tem um, 2, 3, 4 que chamam mais atenção pela gravidade, pela maldade, pela crueldade, assim, né? Infelizmente, nossas crianças e adolescentes estão expostas diariamente à maldade, né? Justamente, como você falou aí, que causa assim, como é para vocês, mães, avós, nessa situação? Porque você tem seus filhos, tem seus netos em casa, aí de repente você se deparar com situações dessa forma. Como é que reage o coração e a emoção nessa hora? Como eu falei aqui, né? Chega a chocar. A gente fica imaginando, né? A família da gente, e os filhos. A gente faz o melhor possível, né? Para dar uma criação bem estruturada. E quando você se depara com uma criança e um adolescente sofrendo, é algo, como é que eu posso dizer? É algo... Isso, é muito chocante, Eu digo mesmo. Mas, como eu já tinha frisado aqui, né? Você tem que ser profissional, respirar
E tem que sair os documentos, os encaminhamentos. As visitas têm que ser E feitas. dar apoio. Apoio. Aquele apoio àquela criança naquela hora. O profissionalismo tem que se falar mais alto, né? Já se passou por casos, né, que eu fiquei, acho que uma semana sem conseguir dormir direito. Aí o pessoal falava, Cida, você tem que aprender. Lá no conselho que ia acontecer, deixa lá, se eu sou mãe, eu sou avó, eu tenho coração. Não tem como você ter um caso do conselho e deixar lá, e ir para casa e botar a cabeça no travesseiro como se nada tivesse acontecido. Isso não existe. Pelo menos para mim, tenho certeza que para a Xuxa também não existe isso. E para os outros conselheiros também. Porque é muito fácil acontecer um caso, você passar por aquilo, aquele choque ali. Você tem que atender, você tem que respirar fundo. Não, eu tenho que ser profissional, eu tenho que fazer o meu trabalho. Mas só você sabe, não sei, mas você sabe isso aqui como é que está. Mas você tem que fazer. Ou você faz, ou você faz, e pronto. Tem outra saída, né? Aí justamente esse trabalho que vocês fazem, não é só aquela visita, vamos dizer assim, você vê uma denúncia de alguma coisa, você vai fazer a visita. Há, de certa forma, tem um acompanhamento geral com vocês, um trabalho em uma rede. Como é esse trabalho dessa rede e esse trabalho de vocês? Faz a visita, passa para alguém, ou vocês ficam acompanhando o caso também? Começa assim, né? Primeiro, a denúncia é feita. Após que a denúncia é feita, a gente, como conselheiro, né? A gente vai averiguar a denúncia, se ela é verídica realmente. Nisso, dependendo se é verídico ou não, é encaminhada para o órgão competente, seja INASF, CREAS, CRAS, assistência social, secretário, né? Secretaria de saúde ou secretária adjunta, secretária do município, né? Da ação social, Ministério Público, né? Pronto. Aí daí a gente, como conselheiro, tem que acompanhar uma vez por mês, né, dependendo do caso, a visita e a rede também, continua trabalhando. Nisso eles já vão dar referência. A gente, se não der, né, a gente tem que pedir. E para encaminhar o caso, sim, para a delegacia também, que também somos pacientes, né? Todo mundo junto. Na verdade, é assim, não há uma regra específica. Não, né? e onde Cada caso é um caso, e cada caso precisa de um acompanhamento, de um encaminhamento específico. Sempre tem. Mas a gente sempre busca a melhor forma possível para ajudar aquela criança e aquele adolescente. Se é um abuso, né, ou um abandono, alguma coisa assim, a gente tem que encaminhar para a delegacia. Se é uma negligência ou, como é que posso dizer? Maus tratos também. Aí tem o CREAS, também a nossa, né? Quando é violação de direito. A gente caminha para o CREAS. E assim sempre tem um caso, sempre a gente vai lá para algum lugar. Dependendo do caso, dependendo do que tiver acontecido, sempre é encaminhado para algum lugar. Mas isso a gente sempre é a porta de entrada. A porta de entrada. Por isso que às vezes o conselho que leva a culpa. O conselho não trabalha, o conselho não faz isso. Vocês são a porta de entrada, mas é o menos que aparece. Tem que estar ali, né? Então, e no caso assim, justamente, como se na porta de entrada, qual o meio de entrar em contato com vocês, justamente para, caso alguém veja, porque não é preciso ser alguém da família, pode ser alguém que pode estar vendo alguma coisa, mas querer entrar em Isso que a contato. gente precisa muito da ajuda da população. Por quê? Porque a população que pode fazer a denúncia. Não é? Se está acontecendo, por exemplo, se na sua casa tem um abuso, uma negligência, maus tratos, eu como conselheiro não vou adivinhar. Um vizinho seu, um amigo seu que vai ver isso e tem que denunciar. Nisso a gente tem um desconceito tutelar, que é o 8123, não, 8129, 2367. Também, nós, como conselheiro, no meu particular, eu não tenho problema nenhum, tá? E é muito fácil de encontrar, porque quase ninguém conhece, né? De Xuxinha, tenho certeza também, e os outros conselheiros também. Ninguém faz questão de dar seu número particular. Por quê? Porque muitas vezes o salário do conselho não funciona. E a gente quer dizer que ele está sempre à disposição da população. Que denuncie sim, que não tenham medo. Se não quiser denunciar pelo Disque Conselho Tutelar, tem o Disque 123, que é um órgão nacional, federal, que ele funciona 24 horas, que é denunciar as denúncias anônimas, a maioria são feitas por ele. Porque sempre alguém pergunta, vem atrás do conselho e pergunta, eu queria fazer uma denúncia, mas eu não queria fazer pelo conselho porque eu não quero me identificar. Diz que denuncie pelo Disque 123, ou se não pelo Disque 100, que é um órgão federal, nacional. Ele funciona 24 horas. E o Disque 123 é um órgão estadual, que é nosso, aqui da Paraíba, que também é um órgão que funciona 24 horas e que você não vai saber
quem fez a denúncia. Nem nós, como conselheiros, sabemos. E ele é encaminhado diretamente para o órgão competente. Dependendo do que for a violação, é encaminhado à delegacia, o Ministério Público, o conselho já vai direto. E a gente só vai começar a trabalhar o caso e encaminhar para os outros órgãos. Desse jeito. Como o Cida bem frisou aí, existem diversos meios, né, de se fazer uma denúncia. Não precisa se identificar. Foi frisado aqui que a gente, esses canais de denúncia que nós recebemos no conselho via e-mail, e o importante é que tenha o apoio da população, né? Que não se cale jamais diante de qualquer negligência que nossas crianças e adolescentes forem expostos. Sim, o nosso número também é WhatsApp. E agora o Disque 100 tem uma novidade, que antes não tinha. Tem que discar o Disque 100. Agora não, agora já tem o WhatsApp, que está sendo divulgado, né, nas redes sociais, que já facilita muito. Cada vez mais, né, eles estão inovando e criando meios para fazer denúncia. Não precisa, se não quiser, não precisa ir até o conselho, não precisa. Muita gente não quer se expor. Não quer se expor. Nós moramos numa cidade pequena, né, e de repente as pessoas presenciam, sabe, pessoas. Um exemplo. Né? Pessoas saindo do conselho e já podem imaginar, né? Fulano foi até o conselho denunciar, e esses canais são totalmente seguros. E você vai estar livrando uma criança e um adolescente de qualquer negligência que venham a expor, né? Que venham a expor eles. E nós precisamos mesmo do apoio da população de forma geral. Isso é importante demais. Você que está acompanhando a gente agora, estamos aqui no nosso podcast Ceará em Foco, conversando com o Cida, com o Xuxinha aqui, são representantes do Conselho Tutelar. Estamos falando aí sobre um fato importantíssimo para a nossa sociedade, justamente o que a gente tem sempre dito. O podcast Ceará em Foco tem que trazer pessoas para contribuir com a nossa sociedade, trazer sempre coisas importantes para o nosso município. Nada melhor do que a gente falar sobre esse tema aí, que é a exploração infantil, o abuso sexual, um tema muito importante. Voltando aí, a gente tem uma fugida do tema, mas a voltar. O evento que vocês fizeram é um evento que vem já acontecendo antes. Eu estava acompanhando algumas imagens sobre uma palestra que teve também isso, uma conversa. Foi essa conversa que foi na Câmara, né? Segunda-feira. Isso, mas assim, é importante frisar que nos outros anos também teve uma comemoração singela, uma escola convidava, mas foi muito resumido, tá entendendo? Foi muito mas esse ano todos deram a mão, né? A união faz a força, né? E esse ano a gente está comemorando essa movimentação, essa mobilização em prol das nossas crianças e nossos adolescentes. É algo assim, né? Marcante e importantíssimo para o município. Foi um evento muito, muito grandioso, né? Segunda-feira todo mundo ficou muito orgulhoso, porque a rede em si, ela se uniu. Mas que cada dia mais a realidade é essa, a gente tem que se unir. Porque depende da gente, né? Não adianta o conselho trabalhar, o CRAS trabalhar, a instituição social trabalhar, a gente tem que trabalhar junto, porque a gente é uma rede, né? E não adianta, se todos se unir, a coisa vai funcionar. Como se fosse um quebra-cabeça. É um quebra-cabeça, que me cabeça. Né? Então, isso é importante demais, justamente, como o Xuxa falou aí, a questão de vocês plantaram uma semente. O ano passado, nos outros anos, e esse ano você viu uma colheita como foi diferente, né? Já vê uma maior mobilização, todo mundo se unindo. Quer dizer, hoje a gente vê algo diferente que não aconteceu na nossa cidade. E temas sendo debatidos tão importantes, que justamente espero que depois desse podcast o pessoal também crie essa consciência de ver o trabalho do conselheiro, não apenas como, vou dizer assim, um turista na cidade, né? Mas veja que o trabalho é muito grande. É um trabalho árduo, como as meninas falaram agora mesmo, elas têm até o próprio celular delas liberado para uso no trabalho. 11 horas, 1 hora, 2 horas da manhã. Então, quer dizer assim, mesmo que você esteja, vamos dizer assim, hoje não é meu dia de dar o plantão, mas meu celular está ali à disposição, eu posso plantão de toda forma, né? Então, não há... Eu costumo dizer assim, não existe... Eu não sou conselheiro tutelar, não estou de plantão. Eu sou conselheiro 24 horas. Eu quero ou não quero, eu sou conselheiro, porque eu ganhei para isso e tenho que trabalhar. E mesmo se eu não tiver de plantão no dia,
eu recebo a denúncia e passo para o conselheiro de plantão, né? Esse plantonista do dia. E é uma forma muito importante, né? Porque a gente acolhe a denúncia no nosso celular pessoal e a gente, como faz parte da equipe, a gente já sabe quem está no plantão, já fica responsável, né? Para passar a denúncia e também fica interagindo e ajudando no que for possível. São 5 pessoas assim, que trabalham unidas em prol da criança e do adolescente. E muitas vezes, mesmo sem ser plantão, a gente vai atender sim, vai atender e com a maior boa vontade, né? Porque é nosso trabalho, é nossa atribuição e não tem dia, não tem hora. E são os conselheiros 24 horas e, como é que eu posso dizer, e estamos à disposição, sempre, né? E é muito importante. Falando isso, eu quero mandar um abraço para a Andréia, Rinaldo e Regis, que estamos aqui representando eles também, e dizer que, sim, também agradecer muito a Neto, que ele é presidente do CNDCA, a Graça, que é a secretária adjunta da assistência social, da secretária, a Bé, a Aline, todo mundo que está se empenhando, o pessoal, a diretora das escolas, de todas as escolas, tanto da rede municipal, da rede estadual e da rede particular, que todo mundo, a gente vê que esse ano, todo mundo parece que resolveu se unir mesmo para fazer esse evento. Eu espero que a população acorde com esse evento, que foi tão grandioso, que está sendo grandioso, e amanhã vai ser a final. A população acorde e veja que, para denunciar, não precisa ser só agora essa semana, seu 18 de maio, que isso é só para alertar, que é para dizer que 18 de maio é todos os dias, que o abuso acontece todos os dias, e que a gente está ali de olho e denunciar sim. Se tiver medo de denunciar através de um conselho tutelar, de um amigo, na delegacia, no CRAS, né, igual o pessoal fala, diz o Disque 100, vá no WhatsApp do Disque 100, diz 123, já que se não quiser fazer pelo conselho tutelar, se não quiser ir até o conselho aqui, pode procurar a gente também. E, tipo, se quiser fazer uma denúncia não a gente vai acatar com certeza. E não tenho medo que denuncie, a gente precisa disso, que denuncie, porque para a gente fazer o nosso trabalho, a gente precisa de denúncia. Se não tiver denúncia, como a gente vai trabalhar? Muitas vezes acontece casos em Arara, cadê o conselho tutelar? Aí eu digo, cadê a denúncia? Porque a pessoa que criticou não veio até o conselho, não fez uma denúncia formal, não ligou porque se sente o conselho, que a denúncia com certeza chega. Semana passada eu fiz isso, eu não lembro onde fui. Semana passada, uma pessoa me procurou, disse que uma senhora queria fazer uma denúncia. Não, a senhora me procurou, disse que queria fazer uma denúncia, mas tinha medo de se pronunciar e de botar a cara. Eu disse, não tem problema, passei o número que eu disse para ela, foi o disco 123, eu acho. Na mesma hora que a denúncia chegou, era eu e o Xuxinho que estávamos implantando. A gente acatou a denúncia, a gente trabalhou a denúncia, a gente foi fazer a visita, era 9 horas da noite, numa sexta-feira. A gente foi lá, fez a denúncia, fez todos os procedimentos, fizemos um encaminhamento e estamos aí trabalhando. E é assim que acontece, não só eu com ela, é com o André, é com o Regis, é com o Reinaldo. É assim, a gente tem que trabalhar. E para isso a gente precisa da ajuda da população. Tudo a gente precisa da população. Né? Precisa que nos ajude. Para isso, que tipo, antes de criticar, denuncie, né? Faça o trabalho deles também, para nos ajudar. Que assim vai ser, eu tenho certeza que com a ajuda da população vai diminuir as negligências, os abusos. Não é? Porque quem faz os abusos, quem faz as negligências, vai ficar no meio. Por quê? Se eu não vou fazer isso porque o pessoal está denunciando, o pessoal está de olho, vai ficar, né, mais acuado. Eu acredito que isso vai ajudar muito. Por isso que a gente pede muito a ajuda da população. Denuncie. Um dos casos assim, que a gente costuma sempre ver, e eu acho que a sociedade, não em Arara, mas em muitas cidades, é a questão do aliciamento de menores, né? Questão de dinheiros, financeiros. E aí, justamente como disse assim, é importante que a sociedade esteja ali de olho, porque há, de certa forma, pessoas com má intenção de chegar com um agrado, com alguma coisa, seja balas, seja dinheiro, seja o que for, para as crianças, que chega como fosse assim, é um amigo, entre aspas, né? Mas a maldade na pele com o lobo ali, agindo por trás. E aí, justamente como você falou, se a sociedade está ali de olho, está atento,
É mais difícil de É, acontecer isso. e a pessoa, mas eu não vou fazer isso, porque de repente está havendo casos de denúncia sobre isso. Então vai inibir essas pessoas Com e, certeza. ao mesmo tempo, criar consciência nessas pessoas que estão fazendo mal na sociedade, É verdade. para que ver se essas pessoas também tomam um caminho certo, voltam para um caminho certo e já estão no caminho errado, possam tomar. Então, e como você falou, que as pessoas fiquem atentos. O trabalho do Conselho Tutelar, como de todos os órgãos, depende da sociedade. Certo? Se a gente, pessoas da sociedade, possa fazer a nossa parte, se vê uma denúncia, algum caso grave, denunciar, se vê algo que possa, não, eu não sei. Será que isso é alguma coisa que está acontecendo? Eu não sei. Pergunte ao conselheiro. Gente, está acontecendo, gente, tem uma dúvida, gente, está acontecendo isso e isso. Qualquer dúvida que precisarem de mim, podem ir na minha casa, não tem hora, que muitas vezes, muitas pessoas chegam lá na minha casa às 9 horas da noite, 6 horas da manhã, muitas e muitas vezes isso já aconteceu. E eu nunca deixei de atender ninguém. E pode ter certeza que eu vou continuar atendendo. Ó, até o dia 10 de janeiro do ano que vem, em 2024, nós somos concedidos. Até meia-noite. Até meia-noite. E aí, vão depender da renovação agora também, né? Aí Mas você vocês estão com essa, vamos dizer assim, com esse trabalho já até lá. É verdade. Então, olha, gente, você que está acompanhando a gente, alguma dúvida que você tiver também, pode interagir com a gente. Agradecer a todos que estão na live aí também com a gente, tá certo? E que possam compartilhar essa ideia, possam, com certeza, compartilhar o nosso podcast com as pessoas, porque justamente traz um esclarecimento para quem está em casa com muita informação. E eu quero dizer mais também que nossa parceria com os órgãos também, graças a Deus, é muito boa. Tem o Ministério Público que representa a Igreja Oásis Cristiana, sempre está à nossa disposição. O CRAI, sempre que a gente pede, é atendido. A secretária também, né? A secretária adjunta. O CMDCA, né? Porque ele pode nos ajudar, ele está ali à disposição. Graças a se fala, as psicólogas, Aline e Bruno, sempre que podem, delegado, que, graças a Deus, é um parceiro forte para a gente, o Dr. Ricardo Sena, que é o que representa lá. Ele nos ajuda muito. E em rede, eu acho que nós, o CREAS de Nígio, que é nosso regional, graças a Deus nós não temos o que reclamar. Sempre que a gente precisa, existe uma linha. Essa semana mesmo, o pessoal do CREAS, sábado, estava ligando para mim para saber onde era o endereço da mulher, se sabia o nome. E eu procurei saber, e eles vieram, eu acho que vieram fazer a visita no sábado. Porque era um caso que estava, né, que repercutiu muito na rede, né, na rede, que precisa ser trabalhado muito. E é incansável o nosso trabalho, o que a gente pode fazer, a gente faz, muitas vezes até sem poder, né? Mas a gente tenta dar o melhor da gente. Ou seja, a gente tem uma rede que nos apoia, né? Que nos dá, assim, e nossa boa vontade é imensa. Então, a gente só pede a colaboração da população, né? Porque a gente tem que gritar, e a gente precisa do apoio de vocês. Não se calem, jamais denunciem, né? Foram falados nas inúmeros meios, né? Que se pode fazer uma denúncia, se não quiser se identificar, não tem problema. E eu acho que é de suma importância repetir aqui como a gente depende da população para realizar nosso trabalho. Porque uma rede ativa a gente tem, né? Como Cida frisou aí, o nome de pessoas, de profissionais excelentes que estão se eu esqueci alguém que me perdoe, que estão junto com nós, assim, para tudo, né? Sim, o pessoal da prefeitura, né, também. A Secretaria da Educação, a Secretaria de Saúde. Um exemplo que sempre está trabalhando conosco, o João, né? Isso, João, enfermeiro, que sempre tem muitos casos da área dele, e sempre que a gente precisa, ele está ali, né? ali nos ajudando, os agentes de saúde, que quando a gente precisa de informação, hoje mesmo eu entrei em contato com uma que estava precisando de informação, ela passou todas as informações que eu estava precisando, e sempre anda, né? Um ajudando o outro, quando eles precisam da gente está ali também, e sempre está andando. Eu estava pesquisando sobre o Disque aí eu vi que 79% das gerências que tem o Disque porque o Disque como é uma federal, ele não só é de abuso de criança e adolescente, ele é do geral. 79% de casos de abuso são de crianças e adolescentes. Pelo Disque. Eu disse, imagina aí, um órgão federal com 79% é uma porcentagem absurda, né?
de 79% de abuso é de crianças e adolescentes, que é uma federal, que é de tudo que é de denúncia, chega de Se sistema. mostra, né, se mostra, né, como nossas crianças e adolescentes ainda são vulneráveis. São né? vulneráveis. Eles estão a todo momento sendo negligenciados, abusados, maltratados. E a gente pede também, né, infelizmente, né, aos a nossa pais, sociedade né, os pais, está os presente, professores, né, Inácio? Isso. os pais e os professores, das formas pelas quais que dá para se perceber. Não precisa ser um psicopedagogo, não é verdade? Para perceber que uma criança está sendo maltratada ou está sendo abusada. Muitas vezes você conhece no olhar, você conhece no jeito de falar, no medo, que você, no comportamento, se você vai falar com uma criança abusada, ela vai logo se restringir com medo, o jeito de falar, o jeito de olhar. Você tem que perceber muito isso. Aí a gente pede aos pais também que prestem mais atenção nos seus filhos, né? Que prestem mais atenção no jeito com quem seus filhos andam. Nas redes sociais, que hoje a gente viu esses dias, que estava acontecendo, né, nas escolas. Aí é por isso que a gente pede aos pais, olhem mais as redes sociais dos seus filhos, prestem mais atenção com quem seus filhos andam, prestem atenção as pessoas que colocam dentro das suas casas também, que isso conta muito. Que, igual eu frisei antes, e é o que a gente sempre vê, que a maioria dos abusos sai de próximo. Muitas vezes de casa, pai, padrasto, tio, tia, não vou generalizar, até mãe, a gente vê, né? As mães muitas vezes não denunciam por medo ou por ser omissa, com medo de perder o marido, que muitas vezes é o que acontece, e não tem que ter medo, porque para mim o filho é mais importante do que tudo. Não é? Um filho é seu sangue, ele não pode se defender. Ele só tem, acho que a mãe ou o pai, para fazer isso, para defender. Tá? Então, não sejam omissos com seus filhos, pelo amor de Deus. Se precisar, denunciem, se precisar correr atrás, tratem eles da melhor forma possível. Porque filho, criança, adolescente, eles são vulneráveis demais. E não são verdadeiros. Quando eu vejo assim, tem muitos casos que acontece que as crianças falam para os pais que é muito difícil, acho que está acontecendo, né? Por medo, falam para a mãe que está acontecendo alguma coisa, as mães não acreditam. Porque está vendo que meu irmão, ou meu marido, ou fulano iria fazer isso? Só que criança não mente. Criança não mente. E quando vai para o escuto do psicopedagogo, do psicólogo, vai ver que realmente aquilo foi verdade. Né? Aí a mãe, como vai ficar? Como é que o coração de mãe vai ficar? Não é fácil. Se ela negligenciou, se ela não acreditou, procure acreditar mais nos seus filhos, né? Procure escutar mais. Igual eu disse, principalmente olhar as redes sociais dos seus filhos, porque hoje a gente vê as criancinhas de 1 ano, 2 anos, é tudo vidrado em celular. Eu digo isso porque minha neta de 2 e 4 meses, e ela é apaixonada por assistir Maria Clara JP, tanta coisa que é vidrada lá do celular. Eu digo, meu Deus do céu, que não tem a gente estava brincando de esconde-esconde, de cola no meio da rua. Né? Hoje é totalmente diferente. Por isso que a gente tem que olhar mais, prestar mais atenção nos nossos filhos. É importante mesmo. Como o Cida frisou, infelizmente, nós nos deparamos com mãe que é convivente. A situação de abuso, a situação de maus tratos, de negligência, ainda é presente na nossa sociedade. Então, assim, a gente pede que a mãe nunca se cale diante da fala do filho, que procure saber, que acredite e que apoie, né? Porque a gente vê muito ainda essa convivência, infelizmente, né? E aí o pessoal ainda muito na mente, justamente porque o medo de denunciar, como você falou e você falou, tinha a questão do casal, né? Às vezes a esposa também sofre nas mãos, né? Com certeza. Há esse medo de acontecer algo mais grave, fica ali com aquele medo. Outros se aproveitam pela questão de achar que vai ficar impune, vai passar, né, ameaçando, vai deixar ali impune. Se acontecer uma vez, vai ficar para lá e você deixa ele para lá. Não, foi só uma coisa, aí ali vai acontecendo, cada vez mais vai avançando, quando vai ver, há casos ali mais graves que envolvem já a gravidez infantil e outras coisas mais, né? Então, quer dizer, os pais, tanto a mãe como o pai, estão sempre atentos, né? Como você falou, a questão
das crianças. Uma criança que está aí vai ter sempre um susto, alguma coisa, quando fala, já fica ali, ó, se retrai, fica no cantinho, daquele jeito, um olhar mais triste. Então é bom o pessoal estar sempre atento e ficar de olho. Mais uma vez, pedir a vocês aí que fiquem à vontade, se vocês quiserem acrescentar, fiquem à vontade aí, que o nosso podcast justamente é para que tenha esse tempo à vontade para que possa trazer esclarecimento para a nossa sociedade. Assim, Inácio, como eu não falei no início, eu quero agradecer a oportunidade, dizer que é muito importante esse trabalho de vocês para a população ararense. A divulgação, né? Para a população ararense ficar atenta, ser sabedora, né, da causa do 18 de maio, saber como denunciar, saber os meios, né, de denúncia de forma anônima. E muito obrigado, e o trabalho de vocês é belíssimo, e meus parabéns, viu? Nós que agradecemos, porque a gente, quando teve a ideia, justamente isso, dá um espaço para a divulgação dos fatos da nossa cidade. E aí, a gente veio, inclusive, a gente trouxe aqui um dia desse, a Letícia, falando da amamentação, e a gente não tinha conhecimento do trabalho dela. Como é do Conselho Tutelar. Eu até aqui falo e sou sincero, porque assim, a gente vê vocês trabalhando, às vezes vai lá, como vocês falaram, tá o Conselho fechado, está fechado, o Conselho não estão dando expediente. Só que lá vocês, como diz assim, tem plantão e não tem final de semana. Né? O funcionamento é 24 horas. Se não está vocês hoje aqui, está amanhã os outros. Aí depois vocês já retornam de novo. Ou seja, não tem o conselho um dia fechado. Ele é aberto de segunda a sexta. Aí sábado e domingo a gente fica pelo conselho tutelar. Aí novamente vem segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Não existe, é igual. Não vai ter um dia, assim, resumindo, que o Conselho Tutelar esteja nesse aspecto, né? No caso, ele vai estar só o ponto fixo funcionando de segunda a sexta. Mas os 7 dias da semana vocês estão em ação. É verdade. Né? Então, eu quero parabenizar vocês pelo trabalho que vocês fazem, desejar cada vez mais força, muito obrigada. Porque vocês sabem que o que vocês enfrentaram ainda pode ter mais ainda pela frente. Verdade. Né? E cada vez mais casos que chocam, mas que vocês têm que procurar força, pedindo a Deus cada vez mais força para que vocês possam superar e fazer o trabalho de vocês sempre bem feito. Vocês continuem aí, claro, sempre que precisarem de alguma coisa para a gente divulgar, alguma coisa que precisem, estaremos aqui à disposição para que vocês possam participar mais vezes, não só essa, mas muito mais vezes. E claro, também pedir desculpa aos nossos amigos, tivemos um probleminha técnico, conseguimos resolver e não ficou sem a gente fazer esse bate-papo, porque é importante demais. E mais uma vez, amanhã o pessoal está convidado para o evento amanhã também, é isso? Com certeza. Amanhã, às 8 horas da manhã, saindo da frente do SAMU, em direção à Praça Municipal. Quero agradecer aqui a vocês mais uma vez. Agradecer ao pessoal que está assistindo em São Paulo também, meu amigo Maurício Antônio, que falou para mim que ia assistir. Eu vou cobrar ele quando vier em Arara também. Também, com certeza, é isso mesmo. Nossos amigos aqui de Arara, só temos a agradecer. O trabalho de vocês é maravilhoso. Quando quiser convidar o Conselho Tutelar, nós estaremos à disposição, não é só nós, mas todos os conselheiros, com certeza. E quero agradecer também à minha família, aos meus amigos, e dizer que estamos à disposição da população 24 horas. Certo? As duas vovós, né, do Conselho. Com certeza, as vovós. Agradece mais uma vez e convida vocês, né, para amanhã estar presente. Fazer no evento também. Que vai ser lindo, né? Vai ser Deus todo mundo junto em prol da defesa das crianças, dos adolescentes do nosso município. Que é o nosso propósito. A gente conta, né, com a participação de todos. Você, Inácio, você, Claro. estão convidados para estar conosco. Todo mundo, né? Todo mundo. Quanto mais pessoas, mais a nossa força fica maior. E mostra a população, né? Que tem gente empenhada nisso. E muito obrigado, né? E estamos à disposição. Qualquer coisa que precisar para esclarecer, o Conselho Tutelar está, os conselheiros estão à disposição. E parabéns mais uma vez. Belíssimo trabalho, viu? A gente que agradece. E aí, como elas falaram, geralmente a gente, quando é pai ou mãe, a gente passa o dia trabalhando, quando chega em casa, o sorriso de uma criança
muda tudo, né? Renova as Com energias. certeza. E sendo vovó, quer dizer que você renova duas vezes, né? Então, É verdade. parabéns aí que É amor multiplicado. parabéns também à família de vocês, porque é um trabalho árduo de vocês, mas a família também tem que dar um suporte, Sim, com né? certeza. Que é para poder, às vezes você está ali, de repente tem alguma coisa familiar, um evento familiar, mas de repente você tem que largar tudo ali por aí. Né? Então, parabéns a todos que fazem o Conselho Tutelar, parabéns às famílias que apoiam os conselheiros e, claro, a toda a rede que dá o suporte para que vocês possam fazer o trabalho belíssimo que vocês fazem. Tá certo, muito obrigada. Muito obrigada. Gente, muito obrigado a todos que ficaram com a gente e na próxima quinta-feira. Abrimos a sessão hoje na quarta, justamente amanhã tem esse grande evento e está todo mundo convidado a partir das 8 horas da manhã, viu? E participar e juntar todo mundo nessa consciência que temos que defender os nossos adolescentes e principalmente as crianças. A você, uma ótima noite, um grande abraço.